Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Agradecer demais aos amigos que já se inscreveram, aqueles que não se inscreveram ainda, façam um convite também para que todos se inscrevam. E já vamos direto aí para as manchetes. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro do ano de 2020. Vamos então já aos principais destaques. Maradona, gente, morre aos 60 anos. Acidente em rodovia no interior de São Paulo provoca 41 mortes, diz a Polícia Militar. Com hospitais lotados, Rio volta a ter fila para leitos contra Covid-19. Que coisa. Mundo registra maior número diário de mortes por Covid. O total de vítimas já passa de 1.400.000. Ex-deputado federal preso aí com cerca de 2 milhões de reais foi transferido para a prisão aqui no Ceará. Dinheiro pago por eleitor que não vota, não justifica a ausência, vai para os partidos políticos. Tá aí que eu não sabia disso, mas agora nós vamos saber como é que isso funciona. TRE forma maioria para manter legalidade de Gleidson Bezerra como prefeito eleito de Juazeiro do Norte. Nós vamos já entender essa história e vamos conferir ainda. Escola esconde foto de aluna negra em publicidade e publicação vira caso de polícia. Apenas 16% dos municípios cearenses elegeram mulheres para assumir prefeituras. Aulas podem voltar em fevereiro de 2021 na rede estadual aqui no Ceará. Agradecer demais a todos que já acompanham nas minhas redes sociais, que estão todos os dias aí acessando às 10 mais do dia, mas fazer um convite àqueles que não se inscreveram no canal, vamos lá, se inscrevam, vamos participar desse vídeo, dessas informações, tá certo? Agradeço demais a todos os amigos que já diariamente estão acessando, tá bom? Bom, o ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona, morreu nesta quarta-feira, hoje, portanto, em Buenos Aires. O primeiro veículo a divulgar a notícia foi o jornal Clarim. Aos 60 anos, completados no mês passado, ele trabalhava ultimamente como técnico de um time lá de La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde. Maradona morreu depois de sofrer parada cardiorrespiratória. Maradona havia deixado o hospital há 2 semanas após ser internado para tratar de hematoma no cérebro. Depois disso, o camisa 10 da Argentina foi levado para casa na cidade de Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, para terminar sua recuperação. Mas infelizmente terminou partindo dessa e deixando aí muitos fãs, muitas pessoas que gostavam do futebol arte de Maradona. Uma notícia que não é boa de jeito nenhum, acidente gravíssimo no interior de São Paulo. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos na manhã desta quarta-feira, hoje, portanto, em Itaguaí, na região de Avaré, São Paulo, segundo a Polícia Militar. A colisão aconteceu no quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. Segundo o porta-voz da PM, Tenente Alexandre Guedes, é o maior acidente, até aqui, segundo ele, em rodovias do estado de São Paulo. O tenente diz ainda que o local é difícil acesso e as informações estão sendo ainda atualizadas. O último balanço, às 13h30, aponta 10 feridos atendidos em 3 hospitais da região. Gente, acidente gravíssimo, 41 pessoas vieram a óbitos após um caminhão e um ônibus que carregavam aí funcionários, servidores de uma empresa têxtil colidirem e aí a grande maioria terminou morrendo. Acabaram as vagas de leitos de unidade de terapia intensiva UTI destinada a pacientes com coronavírus no Rio de Janeiro, como mostrou o levantamento da imprensa nesta quarta-feira. Pelos dados, o número de pacientes que precisam de leitos de UTI de Covid-19 já é maior do que o número de vagas nos hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro. A reportagem mostrou que alguns pacientes chegam a esperar até 15 dias para conseguir uma transferência. Gente, se é uma segunda onda, a coisa está complicada lá já no Rio de Janeiro. O mundo registrou um novo recorde diário de morte de Covid-19 e o total de vítimas ultrapassa a marca de 1.400.000 pessoas, 1.400.000 vidas perdidas aí por essa doença, por essa pandemia. Quem aponta isso é a Universidade Johns Hopkins nesta quarta-feira. Foram 12.785 óbitos, portanto, ontem, terça-feira.
superam inclusive a marca anterior, que era de 11.840 mortes registradas na sexta-feira, dia 20. O mundo teve por 4 dias seguidos mais de 11 mil vítimas do novo coronavírus na semana passada, segundo o balanço da universidade. Foram 200 mil novas mortes em apenas 23 dias. Meu Deus do céu. O ex-deputado federal e estadual pelo Ceará, Adail Carneiro, preso em flagrante com posse de cerca de 2 milhões de reais em espécie, isso foi na segunda fase da Operação KM Livre, já foi transferido para o sistema penitenciário cearense, segundo a Polícia Federal. Ele estava detido no xadrez da PF. Na primeira fase da Operação KM Livre, isso realizada bem anteriormente, no ano de 2016, a polícia apreendeu mais de 5 milhões e 900 mil em espécie no mesmo local, uma empresa ligada ao ex-deputado Adail Carneiro. Portanto, aí ele agora já foi transferido para uma prisão aqui no estado do Ceará. O eleitor maior de 18 anos e menor de 70 anos que não compareceu às urnas no último dia 15 de novembro, que foi o primeiro turno das eleições municipais, tem até 60 dias após o pleito, no caso 14 de janeiro, para justificar a sua ausência. Aquele que não votou e não apresentar a justificativa no prazo determinado é obrigado a pagar multa no valor de R$ 3,51. A regra é a mesma prevista para o segundo turno, marcado para acontecer no próximo domingo, dia 29. Nesse caso, o eleitor tem até 28 de janeiro para justificar a falta. Do contrário, também pode arcar com a multa, exceto se houver a isenção de pagamento. Isso ocorre somente se comprovado o período perante, na verdade, esse período aí no juiz eleitoral, o estado de pobreza do eleitor. Se ele tiver como provar que é pobre, ele não paga esses R$ 3,51 em conformidade com o Código Eleitoral. Bom, mas aí quem paga essa multa, esse dinheiro volta para os partidos. Eu não sabia disso e essas informações estão sendo repassadas dizendo exatamente isso. Quando a multa, você paga a multa, o dinheiro termina voltando para os políticos de um modo geral. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará formou maioria para manter a legalidade da candidatura de Gleidson Bezerra, que é do Podemos, que teve o maior número de votos nas eleições de Juazeiro do Norte. Dos 5 juízes que já votaram, 4 decidiram pela legalidade e 1 foi contrário. Apesar de ser o mais votado, ele teve a eleição considerada sob júdice até que a Justiça Eleitoral julgasse a legalidade aí da candidatura. Gleidson Bezerra teve a candidatura indeferida porque, segundo a juíza Camille Moreira Castro, ele não se afastou do cargo de policial civil no prazo determinado pela Justiça Eleitoral. A lei estabelece que policiais civis ou militares devem se descompatibilizar ou se afastar do cargo para disputar as eleições. Só que ele me parece que fez isso, mas terminou mandando essa informação para o local que não era o mais correto, mas ele se afastou. A família de uma menina negra de 10 anos registrou o boletim de ocorrência de racismo contra a escola onde a criança estuda em Jundiaí, São Paulo, por causa da exclusão da menina numa publicidade da instituição de ensino. O caso foi na sexta-feira, no caso dia 20, dia da consciência negra. O Colégio Domus disse que não foi proposital. Segundo a escola, a agência de publicidade contratada normalmente coloca a caixa de texto do lado direito dos anúncios da escola e que, por isso, o rosto da menina negra foi encoberto. O pai da criança, um supervisor de 50 anos, afirmou em depoimento à polícia que jantava na casa de amigos por volta de 21 horas e 30 minutos da sexta-feira e durante a refeição a filha viu o anúncio da escola em uma rede social em que apareciam 3 estudantes brancas e ela tinha o rosto encoberto. A escola disse que não foi de propósito, mas era melhor ter tido cuidado para evitar. Apesar de representarem mais de 52% da população cearense e quase 53% do eleitorado, as mulheres ainda são minoria na política. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apenas 16% dos candidatos eleitos para assumirem aí a prefeitura das cidades cearenses são mulheres. Muito pouco, gente, apenas 16%. Ao todo, cerca de 30 mulheres foram eleitas neste ano. Em todo o país, foram eleitas 651. Ainda um valor menor ainda, 12,1% contra 4.750 homens, no caso prefeitos, 87,9%. Já para as câmaras municipais foram 9.196 vereadoras eleitas, 16% contra 48.265 vereadores,
sexo masculino aí. Em relação às câmaras municipais em Fortaleza, foram 43 vereadores eleitos, sendo 9 mulheres, um dado um pouquinho maior, cerca de 21%. Precisa as mulheres também fazerem parte de forma muito mais direta das eleições para as câmaras municipais, para as prefeituras, para o governo do estado, para a presidência da República. As mulheres precisam também fazerem parte, já inclusive que são maioria tanto de população quanto de eleitoras. A previsão para o início do ano letivo de 2021 da Rede Estadual de Ensino no Ceará é fevereiro do próximo ano. A data ainda está em análise, mas é com esse mês que a Secretaria de Educação do Estado, aqui do Estado do Ceará, SEDUC, trabalha. A expectativa é que, assim como nos anos anteriores, o processo de finalização das aulas deste ano termine entre dezembro e janeiro próximos, ou seja, deve terminar próximo mês, início do ano de 2021, como prevê o calendário escolar programado. Questionada sobre as matrículas dos estudantes, a pasta afirma, a SEDUC, que a programação para 2021 encontra-se em fase de planejamento e organização. Agora é preciso ver, torcer que essa segunda onda não chegue, porque se chegar, essa previsão aí, tenho certeza que não vai ser realizada. Bom, gente, agradecer demais a todos que têm acompanhado esse vídeo, quem já se inscreveu no canal, agradeço demais quem já se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve. Você que já viu, eu está vendo esses vídeos, chama os amigos para se inscrever. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou produzindo às 10 mais do dia com as principais informações, aquilo que acontece no país, no estado e na região. Conto com todos vocês.